Olá, eu sou Sandra Persen e este é a Indústria Taon, o podcast do mundo do trabalho. E você que está nos assistindo, já pensou em fazer um curso à distância? Tem restrições ou prefere fazer o curso à distância? Vamos saber de tudo isso porque o Senai já efetua o curso à distância há muito tempo. E só que agora ele está cada vez mais moderno, mais acessível e com novas tecnologias que facilitam o aprendizado. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo com muita alegria Paulo de Sá, diretor da Unidigital, que também é uma novidade do Senai. Muito prazer em recebê-lo, Paulo de Sá. Olá, Sandro, o prazer é todo meu. É uma alegria falar sobre educação e educação à distância. Para nós, discutir sobre esse tema faz muito sentido, principalmente falar dessa evolução que a gente teve ao longo do tempo, nesses 22 anos de jornada da educação à distância do SESI Senai de Goiás. 22 anos que parecem muito mais por tudo que aconteceu nesse tempo. E para falar também sobre esse assunto, estamos recebendo o nosso gerente de educação profissional do Senai, Osvair Almeida. Tudo bom, professor Osvair? Olá, Sandra, tudo bem? É sempre um prazer poder participar aqui do Indústria Taon, ainda mais nesse dia especial, contando aqui com a presença do professor Paulo de Sá, que é uma das nossas grandes referências na educação à distância, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Porque temos atendimentos não só na América Latina, mas também no Caribe. Prazer poder participar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. E nós vamos falar disso, de educação à distância, mas acima de tudo falar de educação, porque hoje a qualificação profissional ela é cada vez mais necessária nesse mundo que se aproxima, esse mundo da indústria 4.0. Quando eu falo indústria 4.0 é porque a indústria está presente em todas as profissões. Mas tudo isso a gente fala daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. Olá, eu sou Sandra Persen e este é a Indústria Taon, o podcast do mundo do trabalho. Estou recebendo com muita alegria Paulo de Sá, diretor da Unidigital, e Osvair Almeida, gerente de educação profissional do Senai. O assunto de hoje, educação à distância. Último dia 19 de maio entrou em vigor uma legislação regulamentando os cursos EAD. Para o Senai, muda alguma coisa? Sandra, o Senai não tem muitas alterações, tudo possibilidades que a legislação traz, a gente já realizava. Como é a figura hoje do mediador pedagógico, a gente já tem essa figura dentro dos nossos processos. A mudança da figura do tutor para uma figura mais administrativa, nós também já temos, que é a figura do monitor que faz o acompanhamento dos estudantes, o auxílio nos usos das tecnologias e também nessa parte administrativa ali no estudo à distância. Então, a gente sempre trabalhou no SESI Senai de Goiás com muita responsabilidade e com muito empenho em garantir um ensino de qualidade. Então, a nova legislação ela prevê alguns pontos, que a gente vai ter que fazer pequenas adequações no nosso processo, mas a gente tem aí um período de 2 anos, uma transição dessa legislação. Então aqueles estudantes que começou, na legislação anterior, eles concluem o curso dentro da legislação anterior. Para os novos estudantes, nós teremos aí um prazo de 2 anos para fazer essa adequação. Mas diante da estrutura que nós temos, do que nós já fazemos, são pequenos ajustes na nossa operação mesmo. A gente sabe que os cursos EAD, né, a educação à distância, ela vinha caminhando, ela vinha crescendo, uma crescente, mas após a pandemia ela teve uma ascendência, numa velocidade descomunal. Como que o Senai vivenciou isso? Bom, Sandro, eu queria aproveitar, fazer uma observação na questão anterior. Quando a gente fala na própria legislação, Sandra, ela está vinculada ao ensino superior. Então, esse recorte acho que é importante nós deixarmos claro que essa legislação ela é um marco para o ensino superior.
como o professor Paulo muito bem colocou, nós, de certa forma, já estávamos preparados, são pequenos ajustes de nomenclaturas, né, algumas questões que estão sendo adequadas. Para isso, o professor Paulo de Sá já está conduzindo também um grupo de trabalho dentro do Senai com especialistas das nossas 3 faculdades, mais o pessoal da Gerência de Educação Profissional, coordenado pelo professor Paulo de Sá, para que a gente se debruce ainda em cima da legislação, não só apenas da lei, mas também das portarias que saíram na sequência, para que nós possamos sanar todo o ponto e deixar de forma mais clara e transparente o processo como a gente vem desenvolvendo dentro da nossa instituição. E como que nós nos preparamos? Eu posso começar, acho que o professor Paulo é até a pessoa mais preparada para essa resposta, mas nos últimos anos o Senai vem fortalecendo, né, a sua atuação dentro da educação à distância. E entre as ações foi a criação de uma central de tutoria e monitoria em 2020. O professor Paulo foi quem coordenou esse processo em âmbito nacional. E a partir de então nós estruturamos uma unidade, uma sede da educação à distância. Nós temos em torno de 100 pessoas trabalhando nesse espaço. Agora, mais recentemente, houve a conversão desta unidade de central de tutoria para a nossa unidade digital. Então, toda a nossa operação digital no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, porque, como eu mencionei anteriormente, nós temos atuação em alguns países da América Latina, mas o Caribe, né, o CARICOM propriamente dito, que são 15 países mais Cuba, a gente tem uma atuação também internacional. Então, desta forma, estruturando um espaço adequado, o Senai antecipou, e quando chegou a pandemia, nós estávamos com uma estrutura já bem adiantada, né, professor Paulo? Isso mesmo, Osvair. Nesses 22 anos de trajetória, então a gente chega ali na pandemia com 18, 19 anos já de atuação na educação à distância. Ao longo desse processo, o SESI-Senai investiu muito na formação de profissionais. Então, hoje, por exemplo, dentro do nosso quadro de colaboradores que atuam na educação à distância, nós temos profissional com 20 anos de experiência já na educação à distância, 16 anos. Então, a equipe que está ali é uma equipe que ela é formada para a atuação na educação à distância. Então, quando chega no momento de pandemia, a gente olha para aquele processo como um processo do nosso dia a dia, que a gente já fazia, a gente entendia que haveria uma migração de estudantes que haviam feito a escolha por um curso presencial. Então a expectativa era eles estarem todos os dias ali em sala de aula, em loco, então precisaria de uma mudança de mindset, de transicionar esse estudante para um ensino que ele não tinha escolhido inicialmente, mas com certeza seria um ensino que ele continuaria tendo proveito, que ele continuaria tendo bons resultados, que é como a educação à distância ela possui isso, né? Eu sempre falo que um dos melhores instrumentos para nós são os indicadores de qualidade, porque quando a gente mensura, o estudante da educação à distância mostra que o curso do SESI do SENAI ele tem qualidade. Então essa transição de modelo, né, de um modelo que era ali de eu estar todo dia em sala de aula, a gente trabalhou com essa mudança. E falando para ele que para esse momento online ele precisava manter o foco, precisava manter a disciplina, precisava ter um planejamento maior das suas atividades, né? Como a gente está em casa, você tem que tirar de fato o seu tempo para estudar, né? Você não sai daquele locus. Mas a gente tinha uma equipe preparada, então a gente tem estruturado há muitos anos esse time para que a gente consiga fazer entregas cada vez maiores, né? Como o professor Zói falou, que nos possibilitou sair de Goiás e ir para um atendimento nacional e de um atendimento nacional para um atendimento internacional, né? Então, cada novo nível que a gente sobe também aumenta o nível de qualidade, o nível de entrega e o nível da equipe envolvida. Porque é justamente isso que eu ia falar, porque quando você fala de Senai, professor Osvair, a gente está falando de Senai Goiás, né, que é o atendimento de Goiás, que tem esse atendimento nacional e o atendimento até internacional, não é nem a rede Senai, né. É, Ô Sandra, desculpa eu te interromper, quando você está falando dessa questão do Senai Goiás, né? Hoje no Brasil são 4 estados que possuem essa condição de ser centrais de tutoria.
Só que o Senai de Goiás atende a todos os municípios da federação, mais o Distrito Federal. Então, a gente tem um atendimento de 100% dos nossos estados. Isso é um orgulho, né, professor Paulo? E foi uma conquista mediante ao trabalho qualitativo que vem sendo É desenvolvido um ali. atestado de Um qualidade, né. atestado de qualidade. E de que forma, vocês trabalham essa metodologia, Paulo de Sá, para manter esse aluno engajado, esse aluno que ele realmente aprenda, né, porque a dúvida é geralmente essa, a pessoa vai fazer um curso à distância e fala assim: "Ah, mas eu não vou aprender". Vai sim. Realmente, Sandra, o que que nós temos, tomado como estratégia no SESI Senai de Goiás quando nós olhamos para a educação à distância? Para um atendimento personalizado. Às vezes o que eu vou dizer é um pouco clichê, nós queremos fazer uma educação à distância, não uma educação distante. Então, o primeiro passo que a gente acredita é que a nossa equipe de tutores e monitores, elas têm um acompanhamento próximo ao estudante, né? Nós tivemos o prazer de desenvolver um método desse acompanhamento, né, nossa pesquisa do mestrado, que hoje esse método é utilizado por todos os senais do Brasil e outras instituições, que prioriza isso. Você olhar ali passo a passo o estudante, tudo que ele tem que fazer e você está do lado dele, você se fazer presente, né? A gente está no mundo aí envolto das tecnologias e o quanto que as tecnologias nos possibilitou de ter uma relação aproximada, de ter uma relação que você ali no WhatsApp liga para essa pessoa, você fala face a face, ela está em lugares diversos, né? Então a gente aposta muito nesse método de acompanhamento próximo do estudante, de forma personalizada, né? Eu falo que nós da indústria, toda indústria ela tem ido para personalização. Então você vai comprar um carro hoje, você escolhe detalhes daquele carro. Por que da educação a gente fazer diferente? Não, a gente tem que fazer igual, a gente tem que olhar cada estudante tem um método de aprendizado, tem um estilo de aprendizagem, e a gente tem que priorizar isso, olhar e fazer um acompanhamento próximo, direcionando e conduzindo nele nesse processo, do ensino-aprendizagem. Agora, são muitos cursos que o Senai tem que ofertam, né, são muitas ofertas de cursos à distância. Você poderia exemplificar alguns cursos que nós Sim, temos? sim, hoje nós temos uma atuação, né, a atuação do SESI Senai vai desde cursos rápidos até cursos de pós-graduação. Então nós temos toda a jornada ali do estudante. Então o estudante ele começa conosco ali fazendo um curso rápido, de uma competência inicial, né, querendo saber, será que essa área é para mim ou não é? Ele tem essa opção, então tem todas as áreas tecnológicas da indústria. Ele passa para fazer uma qualificação profissional que dá uma ocupação profissional para ele, ele tem essa opção também. Então a gente tem um portfólio amplo de qualificação, nesse sentido, né, nas áreas tecnológicas. Ele pode também fazer uma formação técnica, que vai trazer um olhar para ele de operação dentro da indústria, de uma profissão que ele vai utilizar ali para atuar. Então, por exemplo, a gente tem hoje o curso técnico de eletrotécnica, o curso de segurança no trabalho, o curso de automação industrial, nós temos o curso, né, de internet das coisas que nós estamos lançando agora. Então a gente também trabalha com um portfólio que se renova a cada dia. A gente olha para a indústria se renova e o nosso portfólio ele acompanha essa renovação e essa estrutura. Então tem diversos formatos e pós-graduação também. E a nossa pós-graduação você pode entrar em qualquer momento, você não precisa esperar a formação de uma turma e a gente volta lá no atendimento personalizado. Então, cada aluno para nós, a gente trata de uma forma especial e tem essa dinâmica. Então, se você quer começar agora, já pode clicar lá no nosso site, senaigoias.com.br, que tem uma infinidade de cursos lá para serem feitos. Que legal. E hoje a Unidigital conta com uma estrutura super moderna, né, uns equipamentos, foi recém-inaugurada, né, e eu acho que é uma das estruturas mais modernas que nós temos aqui no país. Sim, hoje nós tivemos aí, né, um direcionamento da nossa instituição, um apoio muito grande para que a gente montasse uma estrutura totalmente tecnológica que trabalhasse a educação à distância de uma forma diferente, né? Então hoje nós conseguimos gerar conteúdos de realidade aumentada, realidade virtual, simuladores,
Hoje nós temos ali na estrutura diversos estúdios de gravação, né, para que a gente possa fazer entregas de alta qualidade para o estudante. Então, o nosso estudante ele vai ter acesso e uma experiência elevada, porque a gente tem que cuidar desde um vídeo que ele vai assistir no curso dele, até mesmo um material que ele vai ter acesso. Esse material foi feito com muito zelo, com muito cuidado. Os simuladores, né, a gente trabalha muito com simulador na educação à distância, né? Nós estamos ligados à indústria, tudo que nós fazemos, o nosso foco é a indústria. E aí nós fazemos muito, tem muitos simuladores, nós temos simuladores da área de energia, da área de automação, de áreas que são importantes que o aluno tenha essa vivência. Então a gente conta com essas tecnologias, equipamentos de alto desempenho, de alta entrega, para que ele também se sinta estimulado. Quando ele vai fazer uma aula, a aula está bem, a captação foi muito bem feita, né? O material que ele vai utilizar, ele vê que o material teve um cuidado, tem uma equipe pronta para isso. Então a gente tem ali uma estrutura para atender os estudantes, né? Hoje, em média, nós atendemos aí mensal de 30 a 40 mil estudantes. Então a gente tem uma estrutura, como o professor Oswai falou, de aproximadamente 100 pessoas que está expandindo, né? E cheio de tecnologia ali. Então a gente também, né, aproveita para agradecer o SESI Senai, né, por esse investimento e por acreditar tanto na educação à distância. Agora, professor Osvair, esses cursos que são ofertados pelo Senai, eles, vêm ao encontro dessa demanda crescente por mão de obra especializada, por profissionais capacitados, que são demandados cada vez mais pela indústria? Excelente pergunta, Sandra. Estive agora recentemente, dia 27, em São Paulo, num evento na Fiesp, em que a grande questão lá era justamente a falta de pessoas preparadas lá com os empresários. Estávamos numa reunião gerencial lá e coincidiu com o evento, nós participamos desse evento em que essa falta de pessoas preparadas ela não é exclusiva nossa, é no mundo, né, quando a gente fala. E a preocupação do Senai com relação a enxergar, a antecipar, ela é muito forte. Por meio da CNI, estrutura-se o mapa do trabalho, que a gente procura identificar quais são as ocupações que a indústria demanda para os próximos anos. Além disso, faz pesquisas pontuais, conecta com os especialistas da indústria, justamente para a gente conseguir esse input do que a indústria está necessitando. E a partir dessa necessidade, estruturar o curso, estruturar o projeto para atender essa demanda de forma muito pontual. Então, é uma preocupação recorrente dentro do Senai e que a gente tem procurado fortemente essa aproximação. Acho o fato da razão de ser do Senai, né, ser a indústria, e essa conexão muito forte com as indústrias nos possibilita a estar lado a lado para poder escutar essa dor e poder tratá-la de forma rápida. As pessoas geralmente falam assim: "Ah, eu vou olhar um curso do Senai, mas eu não sei que área escolher, o que que eu faço, como é que eu faço para escolher um curso?". Qual que é a orientação para essa pessoa? Nós temos dentro das nossas unidades, né, uma gama muito grande. Dentro das 28 áreas da indústria, né, nós atendemos a um pouco mais de 20 áreas da indústria. Acho que procura uma das nossas unidades e demonstra um pouco do interesse para que a gente possa, como se fosse um vocacional, aí poder identificar qual que é a principal tendência daquela pessoa para que a gente possa poder, possa orientar, né, qual o curso mais adequado, né? Se está mais para exatas, está mais para humanas, né? Dentro desse contexto, como que a gente pode direcionar. A nossa equipe está preparada com os nossos analistas educacionais, os nossos analistas técnicos, apresentam a unidade, ela tem essa oportunidade de fazer essa imersão, né, dentro das nossas oficinas, e ali ela vai ver se ela se adequa, se adapta àquele espaço, àquele ambiente, para poder ser mais assertiva no momento da sua tomada de decisão. Uma que a gente fala do Senai é que o Senai transforma vidas, né, tanto o SESI quanto o Senai, ele transforma vidas. O EAD tem transformado muitas vidas? Tem, Sandra, o EAD ele é uma indústria da transformação, né? A gente tem vários cases, e um case que eu trago à memória aqui é do senhor Jair de Alcântara. Ele é um industrial aqui de Goiás, eh foi ex-presidente do Sindicato de Química, e ele deu um depoimento para nós falando sobre
dele ter escolhido, né, fazer a educação à distância, né, que no início ele tinha um pouco de resistência, "Não, não vou fazer isso", e ele então decidiu fazer um curso técnico nosso, técnico em química. E ao terminar, ele viu o quanto que foi importante, que o aprendizado não foi comprometido, e ele até fala no depoimento que ele fez para nós, que se ele soubesse o tanto que era bom, ele tinha feito antes. Então a gente tem diversos cases e é muito bom que, infelizmente, não são todos os cases de sucesso que voltam para contar, né, mas os que retornam, eles sempre nos dão esse feedback, né, de uma mudança de trajetória. A gente tem um público que às vezes ele está numa situação inicial de carreira, ou alguém que está tentando se colocar no mundo do trabalho, e ele vem e faz uma formação na educação à distância. E é bom depois ele retornar e dizer: "Olha, o quanto que é importante o que eu fiz, mudou minha trajetória, eu consegui um emprego, olha, eu fui promovido na indústria que eu trabalho". Então a gente tem N cases sim na educação à distância, então a educação à distância fornece sim essa transformação. O que a gente tem acompanhado com frequência aqui no Indústria Taon, a gente recebe muitos depoimentos e muitas manifestações de pessoas, né, que são gratas ao Senai por ter transformado a vida, principalmente em relação à educação à distância, que oportuniza, né, que a pessoa, mesmo sem sair de casa ou mesmo dentro do trabalho, tirando uma horinha na hora do almoço, que consegue estudar, então possibilita com que as pessoas realizem sonhos, né. Eu tenho uma observação aí dentro de Transforma Vidas, porque é o nosso propósito, né, Sim. transformar vidas para uma indústria mais competitiva. Mas um dia eu estava num evento com o professor Anderson Halber da empresa Crino, e ele fez a seguinte colocação, né: "O que que a gente faz?". E no fundo, o que o Senai faz, ele transforma vidas também, mas eu vou mais além, eu acho que o Senai salva vidas. Porque muitas vezes, a única oportunidade daquela família é aquele curso que aquela pessoa realizou dentro do Senai, que vai ter a condição de dar os recursos para que aquela família possa, se sustentar. Então, transforma vidas, com certeza, mas em muitos casos ele salva vidas. Mas eu gostaria também de falar um case de sucesso que eu entendo da educação à distância, Sandra, que é lá de Barra do Garça, que teve a oportunidade, por meio da educação à distância, de fazer uma graduação à distância, depois continuou, fez especializações à distância, depois realizou seu mestrado, hoje é doutor em educação e coordena a nossa unidade de tal, que é o professor Paulo de Sá, que começou pela educação à distância, que é uma referência hoje internacional e que é um case de sucesso que a gente tem muito orgulho de contar e poder compartilhar aqui. Que coisa boa, tá vendo? A pessoa fala o case de outra pessoa e não conta a própria história. Ainda bem que o senhor está aqui para poder participar essa história para todos nós. Eu tenho muita alegria, Sandra. A educação à distância é meu lugar de fala, né? Então, quando um aluno chega para nós, eu sei que muitas vezes a realidade dele é que ele está com a carga horária de trabalho elevada. Ele não tem a opção, né, de escolher eu estudo ou eu trabalho, né? Ele tem Ele que fazer os vai. 2. E eu cheguei nessa condição, né? Trabalhando, o dinheiro era um pouco curto. E a educação à distância foi a oportunidade que eu olhei e falei: "Eu vou fazer uma formação", fiz a minha graduação, fiz pós-graduação em EAD, e esse conhecimento me oportunizou fazer um mestrado em educação profissional e tecnológica e concluí o doutorado no ano passado em educação. Então eu sou muito grato, né, hoje estou à frente da educação à distância de uma instituição que é a quinta maior do mundo e a maior da América Latina, então eu fico muito grato, né, grato por ter escolhido esse caminho, por ter dedicado ali na educação à distância e hoje poder compartilhar. E agradeço o Sr. Osvair por trazer isso, né, porque é um lugar de fala que eu fico feliz. Eu sempre falo que a gente precisa fazer essas entregas para os nossos estudantes, porque são pessoas que de fato estão ali para a oportunidade. É aquela porta que se abriu, eu vou aproveitar e eu vou crescer. Então, eu fico muito feliz por isso. Estão vendo só? Podem confiar na educação à distância do Senai, porque está nas mãos daquela pessoa que sabe o que faz, que já vivenciou tudo isso e que hoje é o nosso case de sucesso aqui no Senai.
Paulo de Sá, diretor da Unidigital do Senai. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Sandra. Como eu falei no início, é uma alegria muito grande falar de educação à distância. Como eu disse, é um lugar de fala, então obrigado aí pela oportunidade. O prazer é todo nosso, honra toda nossa. Professor Osvair Almeida, gerente de educação profissional do Senai, sempre um prazer falar com o senhor e participar desse conhecimento do senhor. Quem agradece sou eu, Sandra. Acho que essa oportunidade, esse espaço fantástico aqui que você conduz com maestria, é a oportunidade de a gente poder apresentar um pouco do que é desenvolvido dentro dessa instituição que tem mais de 80 anos. Muito obrigado aí, parabéns aí pelo programa. Muito obrigada. São 4 anos já de podcast, já trazendo essas novidades para todo mundo e a gente vai trazer muito mais, agora com mais frequência, com maior sequência e a partir de agosto com novidades. Nosso podcast vai estar de cara nova. Fique ligado, mas na semana que vem a gente volta com mais novidades. Até lá.